Em maio de 2008, um estudante universitário de 19 anos deixou a casa de alguns amigos no interior de Minnesota para voltar para casa. Era uma viagem curta, por estradas que ele conhecia bem e já havia percorrido inúmeras vezes. Para qualquer pessoa que o visse naquela noite, Brandon Swanson estava apenas encerrando mais um dia comum. Mas ele nunca chegou ao destino. Mais de 15 anos depois, seu desaparecimento continua intrigando investigadores, especialistas e a própria família. Quanto mais as autoridades tentavam reconstruir seus últimos passos, mais perguntas surgiam. O que deveria ser um simples trajeto de volta para casa acabou se transformando em um dos desaparecimentos mais misteriosos da história recente dos Estados Unidos. Essa é a história de Brandon Swanson, e este é mais um Arquivo Perdido. Antes de seu nome ficar conhecido em todo o país, Brandon Victor Swanson levava uma vida absolutamente comum. Tinha 19 anos, morava com os pais na pequena cidade de Marshall, no estado de Minnesota, e havia acabado de concluir o primeiro ano da faculdade no Minnesota West Community and Technical College, onde estudava administração de sistema eólica. Segundo familiares e amigos, Brandon era um jovem tranquilo, educado e bastante independente. Gostava de passar o tempo com os amigos, ajudava os pais sempre que podia, estava animado com o futuro. Como muitos jovens da sua idade, enxergava o início das férias de verão como uma oportunidade perfeita para descansar antes de começar um novo semestre da faculdade. Na quarta-feira, 14 de maio de 2008, Brandon decidiu aproveitar a noite para visitar alguns amigos que moravam em Lind, uma pequena cidade localizada a poucos quilômetros de Marshall. Eles passaram algumas horas conversando, assistindo televisão e comemorando discretamente o fim das aulas. Não havia festa, excesso de pessoas ou qualquer situação que chamasse atenção. Quem estava com Brandon naquela noite afirmou que mais tarde tudo transcorreu de forma absolutamente normal. Ele estava de bom humor, conversava como sempre e nada indicava que aquelas seriam as últimas horas em que seria visto por pessoas que o conheciam. Já passava da meia-noite quando Brandon resolveu voltar para casa. A distância até Marshall era relativamente curta e ele conhecia bem aquelas estradas rurais. Desde adolescente, percorria a região com frequência e sabia exatamente qual caminho deveria seguir. Seus pais já estavam dormindo e não esperavam nenhuma ligação naquela madrugada. Para eles, o filho chegaria em casa poucos minutos depois, como havia acontecido tantas outras vezes. Não existia qualquer motivo para preocupação. As estradas do interior de Minnesota, no entanto, apresentaram uma característica que pode enganar até mesmo quem está acostumado com elas. Durante a noite, muitos trechos permanecem completamente escuros, cercados apenas por plantações, campos abertos e pequenas estradas de terra que atravessam propriedades rurais. Em alguns pontos, é possível dirigir por vários quilômetros sem encontrar outra pessoa, ou qualquer fonte de iluminação, além dos próprios faróis do veículo. Para quem conhece a região, isso faz parte da rotina. Para Brandon, aquela viagem parecia apenas mais um percurso comum até sua casa. Pouco depois de deixar a casa dos amigos, porém, alguma coisa deu errado. Em algum ponto daquela estrada silenciosa, o trajeto que deveria durar apenas alguns minutos foi interrompido. Naquele instante, Brandon ainda acreditava que tudo seria resolvido rapidamente. Afinal, ele tinha um celular, sabia que não estava longe de casa, e bastava pedir ajuda aos pais para voltar ao carro e continuar a viagem. O que ele ainda não podia imaginar era que aquela ligação marcaria o início de um dos desaparecimentos mais intrigantes da história recente dos Estados Unidos. Já passava da meia-noite, quando Brandon seguia pelas estradas rurais em direção a Marshall. O trajeto era relativamente curto e, a princípio, não apresentava qualquer dificuldade, mas, em algum momento da viagem, ele percebeu que havia errado uma conversão. Pouco depois, ao tentar retornar para a estrada principal, seu carro saiu da pista e ficou preso em uma vala às margens de uma estrada de terra. O impacto foi pequeno, o veículo não sofreu grandes danos, Brandon não se feriu e conseguiu sair do carro sem dificuldade. Para ele, aquilo parecia apenas um contratempo que atrasaria sua chegada em casa por alguns minutos. Em vez de chamar um serviço de emergência ou tentar encontrar ajuda na região, Brandon fez aquilo que a maioria das pessoas faria naquela situação. Pegou o celular e ligou para os pais. Eram cerca de 1h30 da manhã quando o telefone tocou na casa da família Swanson. Do outro lado da linha, Brandon explicou o que havia acontecido e tranquilizou imediatamente os dois. Disse que estava bem, que o carro apenas havia ficado preso na vala e que precisava de ajuda para encontrá-lo. Segundo ele, bastaria que os pais dirigissem até o local e o ajudassem a retirar o veículo.
A conversa parecia completamente normal. Brandon falava com calma, respondia às perguntas dos pais e demonstrava estar convencido de que sabia exatamente onde estava. Ele acreditava estar próximo da pequena cidade de Lind, local de onde havia acabado de sair. Explicou que conseguia enxergar as luzes de uma cidade ao longe e orientou os pais a seguirem naquela direção. Convencido de que o filho realmente estava perto dali, Brian e Annette Swanson entraram no carro e iniciaram as buscas ainda durante a madrugada. Enquanto os pais percorriam as estradas indicadas por Brandon, ele decidiu não permanecer ao lado do carro, acreditando que seria mais fácil encontrar os pais caminhando em direção às luzes que via no horizonte. Começou a seguir por uma estrada de terra, mantendo o telefone no ouvido durante todo o percurso. A ligação permaneceu ativa e os três passaram a conversar continuamente, enquanto tentavam reduzir a distância entre eles. Brandon descrevia o que via ao redor. Dizia quando passava por cercas, estradas ou pequenas elevações, enquanto os pais faziam o mesmo do outro lado, na esperança de finalmente localizar o filho. No entanto, algo não fazia sentido. Por mais que seguissem as orientações dadas por Brandon, Brian e Annette simplesmente não conseguiam encontrá-lo. Em vários momentos, os dois acreditavam estar muito próximos, mas bastava alguns minutos para perceberem que continuavam em lugares diferentes. Eles chegaram a combinar que piscariam os faróis do carro para que Brandon pudesse localizá-lo à distância. O problema era que ele dizia não ver qualquer luz. Ao mesmo tempo, Brandon afirmava enxergar perfeitamente uma cidade iluminada à sua frente, enquanto seus pais não conseguiam identificar nenhum sinal de que ele estivesse realmente perto de Lind. Sem que nenhum deles soubesse, um detalhe aparentemente simples mudaria completamente o rumo daquela madrugada. Brandon tinha certeza de que sabia onde estava. Seus pais também acreditavam nisso, mas ambos partiram de uma informação completamente equivocada. Enquanto tentavam desesperadamente se encontrar, cada um seguia por uma região diferente do interior de Minnesota. Eles conversavam como se estivessem separados por poucos metros, quando, na realidade, quilômetros de distância os impediam de se encontrar. E aquele erro de localização seria decisivo para tudo o que aconteceria nas horas seguintes. Enquanto Brandon caminhava pela estrada escura, a ligação com os pais permanecia ativa. A conversa já durava vários minutos, e apesar da situação incomum, ninguém parecia realmente desesperado. Brandon continuava acreditando que estava próximo da cidade de Lind, e dizia que conseguia enxergar luzes ao longe. Do outro lado da linha, Brian e Annette percorriam praticamente todas as estradas da região tentando localizar o filho. Em diversos momentos, eles acreditavam que finalmente estavam perto um do outro, mas bastava comparar o que cada um via ao redor para perceber que continuavam em lugares completamente diferentes. Sem saber, Brandon havia cometido um erro de localização que mudaria toda a investigação. Anos mais tarde, as autoridades concluíram que ele não estava próximo de Lind, como imaginava, mas sim nas proximidades da pequena cidade de Taunton, localizada a vários quilômetros dali. Isso significava que, durante toda a ligação, os pais e o filho procuravam um ao outro em regiões diferentes. Enquanto Brandon caminhava acreditando estar reduzindo a distância, seus pais dirigiam cada vez mais para o lado oposto. Mesmo assim, Brandon permanecia tranquilo. Em vez de esperar ao lado do carro, decidiu continuar andando. Durante a ligação, atravessou estradas de terra, passou por plantações e comentou diversas vezes que conseguia enxergar as luzes de uma cidade da distância. Em determinado momento, disse que acreditava ser mais rápido continuar caminhando do que voltar para o veículo. Seus pais concordaram e pediram apenas que ele mantivesse o telefone ligado até que conseguisse encontrá-lo. A conversa já durava cerca de 40 minutos quando Brandon começou a descrever um terreno diferente. Ele contou que havia deixado a estrada principal e caminhava por uma área aberta, passando por cercas e pequenos caminhos utilizados por fazendeiros. Brian tentava acompanhar mentalmente o trajeto do filho enquanto dirigia lentamente pela região, mas nenhuma das descrições parecia coincidir com o lugar onde estava. Ainda assim, os dois continuavam conversando normalmente. Nada indicava que aquela seria a última conversa entre eles. Então, de forma completamente inesperada, tudo mudou. No meio de uma frase, Brandon interrompeu a conversa e pronunciou apenas duas palavras. "Oh shit!" Foi a última coisa que seus pais ouviram. Depois disso, houve silêncio. Brian continuou chamando pelo nome do filho repetidas vezes. A ligação não caiu imediatamente. Durante alguns minutos, o telefone permaneceu conectado, mas do outro lado não havia qualquer pessoa, nenhum pedido de ajuda, nenhum barulho de passos, nenhum som que permitisse entender o que havia acontecido, apenas um silêncio absoluto. Pouco tempo depois, a chamada foi encerrada. Naquele instante, Brian e Annette ainda acreditavam que Brandon havia apenas deixado o telefone cair ou perdido o sinal em alguma área sem cobertura. Eles jamais imaginariam que aquelas duas palavras marcariam o último contato conhecido com o filho.
Ao amanhecer, quando a polícia encontrou o carro abandonado exatamente onde Brandon havia dito que estava, ficou claro que algo muito mais grave havia acontecido. O problema era que ninguém fazia ideia de onde ele realmente havia desaparecido. Assim que o dia amanheceu, equipes da polícia do condado de Lincoln passaram a procurar Brandon, na região indicada pelos pais durante a ligação. A princípio, os investigadores acreditavam que encontrariam apenas um jovem perdido em alguma propriedade rural. Afinal, o carro havia sido encontrado exatamente como Brandon descrevera, preso em uma vala, sem sinais de colisão grave, sem marcas de violência e com todos os seus pertences pessoais ainda no interior do veículo. As chaves, porém, não estavam lá. Tudo indicava que ele havia saído de carro por conta própria e iniciado a caminhada enquanto conversava com os pais. Foi durante a análise da ligação telefônica que os investigadores perceberam o primeiro detalhe importante. Brandon não estava onde imaginava estar. Convencido de que havia saído de Lind, ele havia feito uma conversão errada muito antes de ligar para os pais, e acabou seguindo por estradas rurais próximas à cidade de Taunton, vários quilômetros distante do local que acreditava estar. Esse erro explicava por que Brian e Annette jamais conseguiram encontrá-lo naquela madrugada. Enquanto dirigiam pelas estradas ao redor de Lind, Brandon caminhava em uma região completamente diferente. Com essa nova informação, as buscas foram redirecionadas. Policiais, bombeiros, voluntários e equipes de resgate começaram a percorrer fazendas, plantações e áreas de mata próxima ao local onde o carro havia sido encontrado. Cães farejadores também foram utilizados para tentar reconstruir o caminho percorrido por Brandon depois que deixou o veículo. Durante algum tempo, os animais conseguiram seguir seus rastros por campos agrícolas e pequenas estradas de terra, exatamente como ele havia descrito durante a ligação. Aquilo forçava a ideia de que Brandon realmente continuou caminhando por bastante tempo após abandonar o carro. Em determinado momento, porém, o rastro simplesmente terminava nas proximidades do rio Yellow Medicine. A partir dali, os cães já não conseguiam identificar uma direção clara. Investigadores passaram a considerar a possibilidade de que Brandon tivesse atravessado o rio, caído na água ou seguido por uma área onde o terreno dificultava completamente o trabalho dos animais. Mergulhadores, embarcações e equipes especializadas passaram dias examinando o leito do rio e suas margens, mas nenhuma evidência foi encontrada. Não havia roupas, pegadas, sinais de luta ou qualquer objeto que pudesse indicar o que realmente aconteceu depois daquele ponto. Conforme as semanas passavam, a operação crescia. Helicópteros sobrevoavam a região, drones passavam a ser utilizados em novas etapas da investigação e centenas de voluntários ajudaram a vasculhar quilômetros de propriedades rurais. Mesmo assim, cada nova busca terminava da mesma maneira, sem qualquer vestígio de Brandon Swanson. O jovem parecia ter desaparecido em uma das áreas mais abertas do estado, onde em teoria seria muito mais difícil alguém sumir completamente. Foi justamente essa ausência de evidências que transformou o caso em um dos maiores mistérios de Minnesota. Existia um carro, existia uma ligação telefônica, existia uma rota praticamente reconstruída minuto a minuto, mas ainda assim faltava a resposta para a pergunta mais importante: o que realmente aconteceu depois que Brandon pronunciou aquelas duas últimas palavras? Sem uma explicação definitiva, diferentes teorias começaram a surgir, e alguma delas divide investigadores e especialistas até hoje. Mais de 15 anos se passaram desde aquela ligação na madrugada de 14 de maio de 2008. Durante esse período, Brandon Swanson nunca fez contato com a família. Seus documentos jamais voltaram a ser utilizados, e nenhuma movimentação financeira foi registrada em seu nome. As autoridades revisaram inúmeras vezes o caso, ampliaram as buscas e voltaram diversas vezes ao local onde ele desapareceu. Apesar de todo esse esforço, nenhuma evidência foi capaz de explicar o que realmente aconteceu depois que sua voz desapareceu do outro lado da linha. A hipótese considerada mais provável pelos investigadores é a de que Brandon tenha sofrido um acidente logo após interromper a ligação. Muitos acreditam que ao caminhar no escuro por uma região onde não conhecia, ele possa ter tropeçado em algum obstáculo, caído em um curso de água ou se ferido de alguma forma que o impedisse de pedir ajuda. O próprio fato de o rastro dos cães terminar nas proximidades do rio Yellow Medicine reforçou essa possibilidade. No entanto, buscas realizadas no rio e nas áreas ao redor nunca encontraram qualquer vestígio que confirmasse essa teoria, nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal e principalmente nenhum sinal de Brandon. Com o passar dos anos, outras hipóteses começaram a surgir. Algumas pessoas acreditam que ele possa ter encontrado alguém durante a caminhada e ter sido vítima de um crime. Outras sugerem que Brandon tenha conseguido sair da região e desaparecido voluntariamente. Entretanto, nenhuma dessas possibilidades foi sustentada por evidências concretas. A polícia nunca encontrou indícios de violência próximos ao carro, não identificou testemunhas que confirmassem a presença de outras pessoas naquela madrugada, e também não localizou qualquer prova de que Brandon tinha iniciado uma nova vida em outro lugar. Apesar de permanecer
oficialmente sem solução, o desaparecimento de Brandon Swanson teve um impacto importante nos Estados Unidos. O caso chamou atenção para as dificuldades enfrentadas por familiares ao tentar comunicar rapidamente o desaparecimento de um adulto. Na época, a legislação de Minnesota impunha procedimentos que, em determinadas situações, atrasavam o início das buscas. Após a mobilização da família e de diversas organizações, o Estado aprovou uma nova legislação conhecida como Brandon's Law, que ampliou a forma como desaparecimentos de adultos vulneráveis passaram a ser tratados pelas autoridades. Embora a lei não tenha trazido Brandon de volta, seu caso contribuiu para mudar a maneira como investigações semelhantes são conduzidas. Talvez seja justamente isso que torne essa história tão inquietante. Diferente de muitos desaparecimentos, sabemos exatamente onde Brandon passou suas últimas horas. Conhecemos o caminho que percorreu, e sabemos que ele permaneceu em contato com os pais até os instantes finais. Ainda assim, existe um vazio impossível de preencher, entre o momento em que ele interrompe a frase e tudo o que aconteceu depois. Um vazio que reside há mais de 15 anos e continua desafiando investigadores, especialistas e todos aqueles que acompanharam esse caso. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acredita que realmente aconteceu com Brandon Swanson naquela madrugada? Ele sofreu um acidente que jamais pôde ser comprovado? Foi vítima de um crime enquanto caminhava pelas estradas de Minnesota? Ou existe alguma peça dessa história que ainda permanece escondida? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque às vezes uma única ligação é tudo o que resta de uma pessoa, e alguns mistérios continuam ecoando mesmo depois que a linha é interrompida. E este foi mais um Arquivo Perdido.